Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma experiência com Deus. Não foi nada de sobrenatural, de ver anjos ou coisas assim, mas, gente, pra mim tá sendo tão especial esse momento. Eu digo esse momento porque eu tô vivendo essa experiência agora com Deus. Eu quero compartilhar com vocês, porque, gente, vocês viram que há uns dias atrás eu fiz um vídeo com o irmão Igor do canal Vem o Teu Reino e a gente falou sobre as igrejas. E nesse vídeo sobre as igrejas me fez lembrar e refletir tudo que eu vivi há alguns anos atrás, onde eu queria sair da minha igreja, onde eu não concordava com várias coisas que os irmãos estavam fazendo, eu estava triste, eu estava decepcionada e eu estava doida para sair de lá. Eu vou contar tudo em detalhes para vocês, o que Deus falou comigo. E naquele momento a gente obedeceu e eu vou contar pra vocês o que nós estamos vivendo hoje. E eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar alguém que tá precisando, sabe, de um caminho, de um rumo pra sua vida espiritual, que tá indeciso se fica na igreja, se sai da igreja. Bom, isso serviu pra minha vida e eu tenho quase que certeza que vai servir pra sua vida também, se você se encontra na mesma situação que eu me encontrava há alguns anos atrás, que eu quase desisti. E eu falava assim, é engraçado que eu falava assim, eu não quero mais Assembleia de Deus. Vocês sabem, eu sou da igreja Assembleia de Deus. Eu não quero mais Assembleia de Deus por conta disso, agora eu vou procurar uma batista. Mas enfim, vocês vão ver o desenrolar dessa história, o que Deus me mandou fazer, o que Deus falou no meu coração. E é uma coisa incrível, porque Ele falou no meu coração, eu obedeci, eu percebi que era a voz de Deus e hoje eu estou vivendo os frutos do que Deus me falou há 2 anos atrás. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. E eu espero que seja tão especial pra vocês como tá sendo pra mim, porque eu tô vivendo isso agora. E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Gente, antes da gente já iniciar esse vídeo, eu queria ler um versículo pra vocês. A gente só vai ler esse versículo pra eu contar a minha história pra vocês, a minha experiência com Deus pra vocês. E, tipo, é legal porque a minha experiência vai mostrar pra vocês que Deus fala no seu coração. Fala sim. E você tem que estar sensível pra saber que é a voz de Deus que falou com você. Porque hoje eu tenho certeza que foi a voz de Deus que falou comigo. Bom, pra gente não perder o fim da meada, eu quero contar a história de maneira lisa, clara, sem ficar, sabe, interrompendo pra ler versículo. Eu quero ler só esse no início. Só pra gente ter uma ideia, sabe, do quão bom é que a gente viva com os nossos irmãos, que a gente ame o nosso próximo, que ame os nossos irmãos da igreja. A gente vai ler lá em Salmo 133, no capítulo 133, no versículo 1 até o 3. É bem pequenininho, gente. A gente vai ler e vai dizer assim, ó. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, é como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Cara, olha só o que o salmista está dizendo aqui. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porém, gente, esse texto muitas vezes parece ser tão distante da nossa vida, né? Porque eu, no meu caso, eu vou contar pra vocês a minha experiência do que eu tava vivendo há 2 anos atrás, na minha vida ministerial, na minha vida na igreja, sabe? Eu tava muito decepcionada com vários problemas que andavam acontecendo. Eu tava escandalizada porque, gente, quem faz parte da Assembleia de Deus sabe que muitas vezes rola muita hipocrisia dentro da igreja. As pessoas, tipo, elas ligam pra umas coisas tão bestas e quando na verdade o que elas estão fazendo é tão pior. Sabe, as pessoas te apontam por coisas tão bobas, mas quando o que elas estão vivendo é muito pior. Muitos estão ali, sabe, em cima do altar e, tipo, tá em adultério, tá, sei lá, em fornicação. E você sabe disso e, tipo, cara, tem umas coisas assim que acontecem que realmente te entristecem muito. E vocês sabem que a minha igreja, ela não faz parte, ela não participa do mesmo pensamento que eu, que é o pós-tribulacionismo. A minha igreja é uma linha pré, como a maioria das Assembleias de Deus. Mas, gente, o que eu vou contar pra vocês é pra vocês entenderem que quando Deus tem uma obra pra você fazer naquele lugar, você tem que ficar naquele lugar que Deus te deu obra pra fazer. E aí, tipo, a gente tava muito desanimado, vendo muitas coisas erradas na igreja, e aí a gente conversava em casa, sabe, eu e meu esposo, e a gente falava assim,
Cara, as pessoas do mundo eu acho que tem mais santidade do que algumas pessoas que a gente tá vendo na igreja. E a gente julgava muito, assim, sabe? E falava muito, conversava muito em casa. Até que a gente resolveu sair da igreja, já tava uma coisa certa. A gente ia sair daquela igreja e começou a procurar um monte de igreja batista, porque a gente queria distância de Assembleia de Deus. Porque, na verdade, a Assembleia de Deus não tem nada a ver com a gente. Mas vocês vão entender o mistério de Deus com a gente naquele lugar, no final dessa história. E aí a gente começou a procurar um monte de batista e, tipo, a gente tava super empolgado. A gente começou a procurar no Google, sabe? As igrejas batistas próximas daqui de casa, que sejam medianas para pequenas. A gente não gostava muito de igreja grande, ainda não gosto de igreja grande, porque eu acho que já tem muita gente para fazer a obra. Eu gosto de pegar aquelas igrejas bem pequenininhas, que você tem muito trabalho para fazer. Sendo que a minha igreja também tinha muitos trabalhos para fazer, né? Mas eu queria meter o pé da linha na minha pipa dali. E daí a gente começou a procura e sempre que a gente marcava, não, esse domingo a gente vai nessa igreja, e nunca dava certo. A gente acabava se atrasando, alguma coisa acontecia e a gente acabava indo pra nossa, que a gente tá hoje, até hoje, né? A gente tá. E aí a gente marcava na outra semana, não, essa semana a gente vai nessa batista daqui. E aí acabava dando alguma coisa errada e a gente não ia. E isso se perdurou por 1 mês e pouco, 2 meses. A gente tentando ir em outra igreja, sempre acontecia alguma coisa. Ai, meu Deus. E sempre acontecia alguma coisa pra gente não ir. Até que chegou um dia, gente, que teve um culto lá na igreja, que a gente foi num domingo, assim, desses, bem desanimado. E teve um irmão que chegou e falou pro meu esposo. Hoje ele é o nosso amigo e ele faz parte dessa experiência que a gente tá vivendo hoje, sabe? De Deus, assim. Tudo que Deus tem feito na nossa vida. O Enoque chegou pro meu esposo e pediu pra ajudar. Pediu ajuda, sabe? Pra ele ajudar no departamento que ele fazia parte, que era do som. Ajudar ali a mesa do som, a sonoplastia, ficar ali com ele, aprender as coisas e tal. E aí o meu esposo não queria aceitar muito, mas eu conversei com ele, poxa, aceita e tal. Às vezes é um sinal de Deus e tudo mais. E no outro culto que a gente foi, Robson aceitou, ficou ali por enquanto. E no próximo culto que a gente foi, o Senhor começou a falar muito comigo através dos louvores. Eu não me lembro exatamente o que o Senhor falou através dos louvores, mas eu lembro que nesse dia eu me emocionei demais. E falou muito comigo através da palavra, sabe? Que o irmão estava lendo. Naquele dia eu fiquei muito sensível à voz do Espírito Santo. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei refletindo sobre tudo aquilo que tinha acontecido e eu achei estranho. Eu falei, não é possível, isso é coisa de Deus. Porque logo agora que a gente estava querendo sair, o irmão tá querendo que o meu esposo ajude ele no som e eu me senti tão, sabe, mexida por dentro, por Deus, nas palavras que estavam sendo ditas naquele culto. E aí, nesse momento que eu tava refletindo, o Senhor falou uma coisa no meu coração. Preste atenção no que o Senhor falou pra mim no meu coração. Cara, faz a diferença onde você está. Deus falou assim pra mim, faz a diferença onde eu te coloquei. Você não quer a diferença? Seja a diferença. Você não quer santidade? Seja a santidade. Começa por você, então. Sabe, eu te coloquei aqui por um motivo. Deus começou a falar assim comigo, eu fico toda arrepiada. Deus começou a falar assim comigo. Você quer que a igreja seja diferente? Você está incomodada com os pecados deles? Seja você a diferença. Comece a trabalhar para que a igreja mude. E aí, tipo, eu me emociono muito com isso, porque naquele momento eu soube que era a voz de Deus, não era o meu pensamento, mas era a voz de Deus que veio pra mim, sabe, falando isso. Seja a diferença onde você tá. Se você quer a diferença, seja a diferença. E aí eu fui e falei com o Robson, sabe, tudo que eu tava sentindo. O Robson é meu esposo, tá, gente, pra quem não conhece. A gente tem um vídeo aqui no canal juntos. E aí eu falei com meu esposo, a gente conversou e a gente chegou num consenso que realmente o Senhor tava querendo algo de nós. E, tipo, alguns dias depois que a gente entrou nesse consenso, o pastor da nossa igreja veio e falou assim, ó, eu quero você como líder do Ministério de Louvor. E nos colocou como líderes do Ministério de Louvor. E nisso só foi se confirmando tudo que o Senhor tinha me falado. Você quer a diferença? Seja a diferença onde você tá. Você quer a luz? Seja a luz. Começa por você. Sabe, se você quer tanto a mudança na tua igreja, começa por você. Você pode começar essa mudança. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Os anos foram se passando. E, gente, hoje, agora, nesse momento, é o momento mais especial do vídeo, porque eu vou contar pra vocês os frutos de tudo isso. O nosso Ministério de Louvor, acabou que nós nos tornamos muito amigos e nós não éramos chegados em ninguém lá na igreja, assim, sabe, de intimidade. Acabou que nós nos tornamos super amigos no Ministério de Louvor.
todos pessoas super espirituais, pessoas que têm o mesmo raciocínio que a gente, o mesmo pensamento que a gente, sabe? E hoje eu posso dizer pra vocês, 2 anos e pouco depois de toda essa experiência que Deus me deu, que eu não estava feliz na congregação onde eu estava, e depois que o Senhor falou assim, seja a luz onde você está, eu posso dizer que Deus cumpriu aquilo que Ele tinha prometido, sabe? Que se eu desse o passo inicial, Ele ia me usar para ser luz onde eu estou. E para ajudar, sabe, a congregação a ter o pensamento certo, já que eles estavam tendo o pensamento errado. Hoje, gente, eu posso dizer pra vocês que eu tô vivendo um momento mais feliz da minha vida, ministerialmente falando, sabe, na minha igreja. Porque ao invés de tristeza e, sabe, julgamento dos irmãos que eu estava fazendo há 2 anos e pouco atrás, hoje nós fazemos aulas bíblicas juntos, nós começamos a estudar tem 1 mês mais ou menos, e a gente vai pra 2ª aula bíblica já aqui em casa, a gente faz, agora vai ser na casa da outra irmã. A gente tá fazendo estudos bíblicos independentes, e a gente está, sabe, muito feliz. Temos visto mudanças, gente, incríveis na igreja, sabe? A gente realmente... O Senhor... Hoje eu sei que o Senhor estava falando não só para mim, seja a luz onde você está, mas através da gente começou uma obra muito grande. E o principal dessa história toda eu quero contar para vocês agora. Vocês se lembram daquele rapaz que falou com meu esposo para ajudar ele no som, na sonoplastia? Esse rapaz é o mesmo que hoje ajuda a gente também no Ministério de Louvor, né? Super amigo nosso, também faz parte desse grupo, do nosso grupo de estudo, sabe? A gente tá sempre super unido, a gente agora faz passeios juntos, a gente, sabe? Enfim, somos uma família. Hoje eu sei o que é viver em união, cara. E eu tô muito feliz na minha vida ministerial, na minha vida na igreja, sabe? E esse rapaz, ele, na última reunião que a gente teve, a gente chegou nesse assunto, eu contei pra eles, a gente começou a conversar. Contei pra eles que há 2 anos atrás, contei tudo que eu contei pra vocês, que a gente tava querendo sair da igreja e tudo mais. Ele falou assim, eu sei que há 2 anos atrás vocês estavam querendo sair da igreja. Porque Deus falou comigo. E Deus me falou, ajuda eles, porque senão eles vão sair. Falou assim, sabe, com esse nosso amigo. E ele nem era nosso amigo ainda na época, né? A gente só se falava, tipo, Pai do Senhor e pronto. E falou, Deus, ele contando pra gente, né? Deus tinha me falado, por isso que eu fui chamar o Robson para me ajudar no som, para ver se eu envolvia ele de alguma forma, porque o Senhor me alertou que vocês estavam querendo sair, porém não era a vontade de Deus que vocês saíssem. E tudo isso, gente, sabe, todo esse compilado de coisas que aconteceram pra gente não sair daquela congregação, me faz entender que, sabe, não é porque eu não concordo com algumas coisas na minha igreja que eu vou sair dela. Porque seria muito fácil ficar numa igreja que tem o mesmo pensamento que eu, porque eu não ia precisar, sabe, ter tanto trabalho. Mas hoje a gente se dedica tanto lá na igreja, a gente tem tanto trabalho. Mas, gente, vou dizer pra vocês que a recompensa que Deus tem dado com tudo isso tem sido maravilhosa. Hoje eu sei o que é o viver em união, hoje eu sei o que é, sabe, amar o meu próximo. Gente, como eu amo esses irmãos, e não só eles, mas eu tenho me apegado tanto a cada irmão da igreja, sabe? Deus tem feito uma obra, gente, Deus tem feito uma obra linda, sabe? E hoje ele cumpriu, hoje ele tá cumprindo na nossa vida aquilo que ele me falou há 2 anos e pouco atrás. Essa é a importância de você ouvir a voz de Deus. E hoje a mensagem que eu trago pra você é que se você tá muito incomodado com a sua igreja, pergunta a Deus se é de Deus que você fica ou que você saia. E sabe, se o Senhor te mandar ficar, fica. Porque significa que Ele tem uma obra pra fazer na sua vida lá. E hoje, vejam pelo meu exemplo, eu tô vivendo essa obra linda que o Senhor tem feito, sabe? Eu tô muito feliz ministerialmente falando, e a minha igreja não, tipo, continua não tendo muito a ver com a gente, mas a gente tá lá e a gente ama os nossos irmãos, e tipo, eles são muito iguais a gente, sabe? E eu fico pensando, como é que a gente não percebeu isso antes? Como é que a gente não era amigo antes, sabe? Por que eu não tinha esse amor antes aos meus irmãos? Não só os do nosso grupo, mas a todos ali, sabe? Eu tenho um carinho muito grande. Então, se você não consegue amar o teu próximo na igreja e tal, às vezes tem aquela pessoa que é mais difícil, né, de você amar, mas peça a Deus, cara, Ele vai te dar o amor e a misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia com o próximo, porque nós estamos longe de sermos perfeitos. Claro que a gente tenta todos os dias e a gente fica bravo com as pessoas que nem tentam, sabe? Mas tenha misericórdia e amor pelo teu próximo. E o principal disso tudo, pra resumir, sabe, sempre pergunte se é de Deus e fique atento
a voz de Deus, o que ele vai dizer pra você. Não sei se você tá triste na tua vida ministerial, na tua igreja, mas só fica sensível ao que Deus quer te falar. Muitas vezes ele quer te tirar de lá e te colocar em outro lugar pra você fazer a obra, mas muitas vezes tem muito trabalho pra fazer na tua igreja, sabe? Você nem se dá conta disso, você fica tão triste com as coisas que você quer sair. Mas calma, cara, calma, segura as pontas. Porque muitas vezes é através de você que Deus quer fazer a obra. Olha o meu exemplo, sabe? Hoje a gente tem tudo que eu sempre sonhei, um estudo bíblico, independente, a gente estuda a Bíblia junto, a gente está sempre envolvido ali na igreja com as coisas. E isso tem sido maravilhoso, sabe, pra minha vida espiritual. E eu tô contando isso pra vocês porque eu quero que vocês também vivam isso que eu tô vivendo. Sabe, que vocês sejam edificados, ouvindo a voz de Deus, assim como eu ouvi, e obedecendo como eu obedeci, pra hoje estar colhendo esses frutos maravilhosos. Então, antes de você sair da igreja, desistir da tua vida ministerial, desistir, sabe, daquela igreja que você está congregando, pergunta se é de Deus e principalmente fique atento ao que Deus está querendo te dizer, porque ele fala de diversas formas, sabe, ele usa um irmão, como foi o meu exemplo, ele usa o pregador, ele usa os louvores, ele usa, sabe, os problemas da vida, porque a gente nunca conseguiu visitar outra igreja, né, a gente sempre aconteceu alguma coisa errada, a gente ia pra nossa, então ele usa até mesmo, sabe, essas circunstâncias do dia a dia pra te falar alguma coisa. Então, gente, fiquem sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz do que Deus quer pra sua vida, sabe? Não é o que a gente quer, mas é o que Ele quer fazer da gente, sabe? Então, tipo, eis-me aqui, envia-me a mim, faça a vontade de Deus, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. E o melhor lugar que a gente pode estar é no centro da vontade de Deus, ainda que esse lugar não seja perfeito, mas você pode fazer dele um lugar perfeito, sabe? Basta você querer. Seja você a mudança que você quer. Foi isso que Deus falou comigo. Agora o carro de som começou a passar, mas não tem problema. O nosso vídeo já tá acabando. É isso, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de ajudar o canal com o seu like para ajudar, para mais pessoas virem ver o vídeo. O YouTube vai divulgar mais. Comenta aqui embaixo se você está passando por algum momento assim, se você já passou por algum momento assim, ou teve alguma experiência dessa que eu tive, sabe, parecida. Porque eu sei que muitas vezes é difícil, mas o Senhor nos ajuda, gente. O Senhor, Ele sempre que nós estamos no centro da vontade dEle obedecendo, Ele é com a gente, sabe? E Ele faz as coisas acontecerem. Então, é isso. Um beijo mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!